Vamos falar agora sobre um estudo que prevê imunizar todos os adultos da cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, com a vacina Oxford AstraZeneca. Na linha com a gente a partir de agora está o médico infectologista Dr. Carlos Magno Fortaleza, que é professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, integrante, inclusive, do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Aliás, Dr. Carlos coordena esse estudo que prevê essa imunização. Bom dia, doutor. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor, o que prevê exatamente esse plano? Como ele deve ser executado exatamente? Qual a ideia central? A ideia central desse plano é de que os estudos de eficácia, os ensaios clínicos que são usados para registrar as vacinas, eles demonstraram que as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes. No entanto, nós precisamos saber qual é o impacto delas em uma situação de vida real. Então, nós temos, por exemplo, o estudo de Serrana, da Coronavac, que busca saber isso, e o estudo em Botucatu, grosso modo, é um estudo que também tem esse objetivo, ou seja, avaliar qual o impacto de uma vacinação de todas as pessoas elegíveis para receber a vacina, em essa situação, ou seja, na situação do mundo real. A cidade de Serrana, doutor, foi escolhida, se eu não me engano, porque é uma cidade que, pequena, né, onde era possível fazer esse tipo de estudo com um pouco mais de facilidade, tinha números ruins, né, uma concentração grande de casos, enfim. A escolha de Botucatu segue essa mesma linha também, né? Por que a cidade de Botucatu? A cidade de Botucatu, ela se tornou uma cidade importante porque ela tem algumas características que não se encontram ao mesmo tempo em outros municípios brasileiros. Ela é uma cidade com uma população relativamente pequena, temos 150 mil habitantes, a população que a gente estima de necessidade de vacinação é 80 mil, então isso é factível, com a disponibilidade de vacinas. Nós temos uma estrutura de vacinação do SUS que é muito boa, já foi testada em vacinações rápidas no passado, e nós temos uma estrutura laboratorial, devido à Unesp, muito ampla, que vai permitir sequenciar o genoma de todos os vírus, saber cada vírus de cada pessoa, qual a variante que se trata. Então, essas três características existirem na cidade é o que foi central para que o estudo fosse direcionado para cá. Tem data já para começar? Eu estava dando uma olhada aqui nessas... porque quando surgiu o projeto de Serrana, primeiro, a gente noticiou aqui um monte de gente que começou a procurar casa para alugar, para morar em Serrana, para ver se conseguia ser vacinado. Já há um mapeamento também feito, porque lá em Serrana foi feito esse mapeamento também, né, das pessoas que poderiam receber a dose, aqueles que não poderiam, enfim, em que ponto está esse estudo, prazos, né, para a gente escolher, porque eu acho que até hoje a gente não tem o resultado final também da experiência de Serrana, e até deve demorar um pouquinho também. Se o senhor puder falar também em relação a esse projeto, o projeto da Coronavac de Serrana, né, se estamos próximos também de ter ali um retrato, né, do impacto dessa vacinação em massa. Muito bem. Eu não tenho envolvimento no estudo de Serrana, mas tenho uma amizade e uma grande admiração tanto pelo Dimas Covas como pelo Ricardo Palacios, que é a pessoa que delineou o estudo. Então, nós esperamos mesmo que em breve, e geralmente é um prazo de 6 meses que a gente dá para que apareçam os resultados, né? A gente é bastante otimista. Eu preciso dizer assim, eu fui vacinado com a Coronavac, então nós não temos nenhuma questão de uma vacina contra a outra, né? Sempre são estudos complementares. E aqui em Botucatu, a ideia é o seguinte, nós queremos começar já em maio, evidentemente que isso depende da disponibilização das vacinas pela Fiocruz, há uma promessa de que seja na primeira semana de maio. Nós vacinaremos toda a população elegível, que são as pessoas maiores de 18 anos, porque não está autorizada a indústria de vacina em menores, e com menos de 65 anos, porque os acima de 65 já foram vacinados na campanha, né? Então, nós vacinaremos essa população ao longo de 2 semanas. Essa população será acompanhada por 6 meses após a primeira dose. Então, nós veremos o impacto na queda dos casos com a primeira dose, depois na queda dos casos com a segunda dose. E nós teremos a possibilidade, através de dados de vigilância, de comparar isso
com o comportamento em municípios que não receberam essa vacinação. Então, isso que nos vai dar resultados de vida real. Doutora, até aproveitando, já que o senhor compõe o centro de contingência e também acompanha a situação no estado de São Paulo como um todo, em outros municípios, a gente está aqui falando sobre esse plano, essa iniciativa em Botucatu, mas queria ampliar aqui o nosso foco para falar sobre a vacinação e um resultado que a gente já começa a observar, e esse é um dado real muito importante para o qual a gente deve olhar, que são os dados a respeito da morte de idosos pela Covid-19. Caíram 90% na capital paulista, uma queda brusca, importante, registrada em abril na comparação com o mês de março. Isso já pode ser lido como fruto da vacinação dos mais idosos? É nisso que a gente deve se fiar e isso a gente deve acompanhar cada vez mais a partir de agora? Exato, esses dados eles falam por si só, né? Nós vemos que, dependendo do estado, a queda das internações, mortes em idosos, ela variou entre 70% e 90%. Esse é um resultado excelente. E eu quero apontar para uma outra questão. Há um estudo no estado do Ceará que mostrou que a segunda onda, essa onda de casos, internações e mortes que ocorreu em janeiro, fevereiro, março, abril, em todo o país, ela não acometeu profissionais de saúde. Profissionais de saúde não ficaram mais doentes, ou internaram mais, ou morreram mais no estado do Ceará em 2021. Aqui nós podemos atribuir isso à vacina, né? Um grupo vacinado. Há os estudos do Júlio Croda em Manaus, comparando a população vacinada com a de outra de mesma idade, e há o estudo da USP com seus funcionários, comparando vacinados com não vacinados de mesma idade, que mostram a mesma coisa. A população vacinada adoece menos, interna menos e morre menos. Então a vida real está dando a chancela para a vacinação, que é a nossa grande arma. É isso aí. E só para a gente terminar, doutor Carlos, bom, também aproveitando, como a Sheila falou, que o senhor faz parte, né, do centro de contingência, a gente anunciou aqui que na próxima sexta-feira a gente pode ter uma reclassificação, a volta da regionalização, fala-se muito nisso. Eu queria saber do seu ponto de vista mesmo, como que o senhor tem acompanhado essas últimas 2 semanas, ainda não completas, né, da fase de transição, mas em que tivemos ali a reabertura de serviços como comércio, as lojas, os parques, e se isso já é discutido internamente aí no centro de contingência, se foi algo bom, se foi algo ruim, se já dá para ter alguma ideia do impacto dessas medidas anunciadas há 2 semanas pelo governo. Muito bem. Falando em ordem, né, nós temos uma ideia muito clara do impacto do vermelho e do vermelho ampliado, né? Nós tínhamos uma situação de crescimento e ela se estabilizou e depois se transformou numa situação de redução. Essa redução é importante, mas é mais lenta do que nós gostaríamos. Gostaríamos que ela fosse mais rápida. Ela não parece ter sido impactada de maneira forte pelas aberturas, mas é muito cedo para dizer isso, né? A minha posição no centro é sempre muito conservadora e muito de prudência, né? Eu acho que todas as aberturas têm que ser feitas lentamente. A gente tem tido um bom contato com o Palácio do Governo, eles têm nos ouvido bastante, mas evidentemente a decisão final é deles. Então sempre o que nós passamos são sugestões, recomendações. Certo. Muito bem. Eu tô vendo aqui, tô me divertindo com as mensagens enviadas pelos ouvintes de Botucatu, falando, eba, notícia maravilhosa e tal, o pessoal que já tá com o braço prontinho para receber a vacina, o pessoal já arregaçou a manga para receber a vacina aqui, e também aquelas mensagens de ouvintes de municípios vizinhos, falando, ai, que inveja, queria ir para Botucatu. Mais ou menos o que a gente viu acontecer em Serrana também. Mas não adianta não, viu, meu povo? Não adianta, não tem essa não, porque em Serrana os telefones das imobiliárias não paravam de tocar, né, naquela época quando começou o projeto. Quero agradecer demais aqui a entrevista com o médico infectologista, Dr. Carlos Magno Fortaleza, professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu e integrante do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Doutor, obrigada pela entrevista, até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada. Agora são 10h18.